Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Antônio. E nesse momento, meus alunos da disciplina Gestão Ambiental, eu quero fazer um complemento às nossas aulas, aos nossos conteúdos do AVA. Quero falar com vocês sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente tem vários, comentamos, ou está discutido, está citado no nosso AVA, nos nossos planos, nos nossos conteúdos, que está no Blackboard, mas a gente quer fazer uma complementação, uma contextualização de tudo aquilo que está falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305/2010. A gente acha interessante fazer uma contextualização para dinamizar o processo de ensino-aprendizado de vocês. Principalmente por estarmos um pouco ausente de forma presencial para discutirmos no dia a dia, em decorrência da pandemia do coronavírus, mas a gente está aqui justamente para tirar algumas dúvidas, para fazer alguns esclarecimentos sobre essa política nacional de resíduos sólidos, muito importante hoje para a sustentabilidade ambiental, para a qualidade de vida. Aí é o seguinte, o objetivo da nossa aula é analisar o conceito da Lei 12.305/2010. O outro objetivo, abordar sobre os resíduos sólidos, o que são resíduos sólidos, e compreender logística reversa e a sustentabilidade. O que é logística reversa, o que são resíduos sólidos e o que a Lei 12.305/2010 traz nessa perspectiva. Nesse slide que você está vendo aí, que a gente pode dizer o seguinte, Lei 12.305/2010, a aprovação da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, após 21 anos de discussões. Veja só, essa lei foi discutida no Congresso Nacional 21 anos, preste atenção. Aí o que é que acontece? Ela marcou o início de uma forte articulação institucional envolvendo os três entes federados: União, Estado, município, setor produtivo e sociedade civil. Nós da sociedade civil, a União, o Estado, os municípios, então todos eles estão envolvidos nesse processo da Lei 12.305/2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos envolve a interface entre diversos setores da economia, compatibilizando o crescimento econômico, preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a coleta seletiva adequada de rejeitos e disposição final. Ou seja, ela instiga, ela busca, ela cria mecanismo para uma coleta seletiva adequada e rejeitos disponível até a disposição final. Ou seja, ela instiga ou ela busca, a coleta seletiva, os municípios a criarem mecanismo para a coleta seletiva. A gente vê hoje em alguns segmentos, em alguns municípios, lixo a céu aberto, lixo nas ruas, lixo nas encostas, lixo no mar, lixo nos rios. A gente vê sofá nos rios, a gente vê garrafa PET nos rios, então, e no lagos e nas marés. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a responsabilidade para o Estado, para o município, para a União, setor produtivo e para nós da sociedade civil. Todos nós somos responsáveis por essa problema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também estabelece, cria a logística reversa. Em alguns momentos, alguns alunos, professor, o que é essa logística reversa? Aí eu instigo, faça uma reflexão. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga o fabricante, distribuidores e vendedores a recolher embalagens usadas de material agrotóxico, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e eletrodomésticos. A gente vai passando por algum shopping da avenida ou da rua, em alguns bairros, nas grandes cidades ou nas pequenas, a gente vê geralmente recolhemos baterias, recolhendo bateria de celulares, Então, recolhemos roupas usadas para doados. Então, tudo isso aí faz parte, está envolvido a logística reversa. É que o fabricante, recolher aquilo que ele produziu, os esquícios daquilo que ele produziu, as embalagens,
entendeu? A gente vê que hoje já tem certas empresas as embalagens são retornáveis. Isso aí já é uma política que é instituída pela lei que obriga os fabricantes a retornar. Então, para ele, porque a política nacional de resíduos sólidos, quero dizer a você, estudante, que ela também proporciona ganhar dinheiro. As empresas também ganham, tem resultados positivos. Aí é o seguinte, o conceito de logística reversa é como nós falamos. Ele obriga o fabricante, distribuidor, vendedor a recolher embalagens usadas de material agrotóxico, pilhas, baterias, pneus, óleos fabricantes, lubrificantes, lâmpadas e eletrodomésticos. A política nacional, no seu artigo 33, ela traz que são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aí ele traz agrotóxico, seus resíduos e embalagem, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei, o regulamento em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e o SUASM e outros órgãos, né? Aí ele traz o seguinte: pilhas, baterias, pneus, óleo lubrificantes, embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mistas, produto eletrodoméstico e seus componentes. Isso a lei traz. Então, a política de reversa, a logística reversa cobra desses fabricantes, cobra dos fornecedores e cobra vendedores da nossa sociedade civil a recolher todos esses equipamentos, ou seja, todos esses elementos. Veja só, baterias, a gente já vê em certos locais, pneus usados, a gente já sabe disso, que não pode ser jogado a céu aberto, não pode ser jogado no rio, não pode ser jogado na maré. A gente vai andando na praia quando vê um pneu, não pode. Né? E eu, quando eu fiz o mestrado, eu fiz com a perspectiva da produção fumageira e constatei muitos resíduos de agrotóxico na zona rural, nas roças, embalagens, e daí a empresa que produzia fumo, ela começou a recolher e dando um destino final. A gente viu as chaminés também das indústrias de fumo, das fábricas de charutos, como eu fiz um estudo recentemente, e eu vi muitas empresas que não tinham chaminés, hoje são proporcionadas chaminés para jogar fumaça, não jogar fumaça onde tem residências, de qualquer jeito, para diminuir, amenizar o perigo, amenizar os resíduos, e assim sucessivamente. Lâmpadas são recolhidas, né? Lâmpadas usadas são recolhidas, tem os locais corretos, a gente vai... Outra coisa, os óleos lubrificantes, a gente vê nos postos de combustíveis, os óleos lubrificantes são usados nos caminhões, nos carros de automóveis, de um modo geral. Aqueles resíduos, eles passam por uma caixa coletora, no final do ano, no final do mês ou no semestre, vem um caminhão, vem uma empresa e recolhe todos aqueles resíduos e leva para dar um destino final. Os postos de gasolina trabalham hoje já de forma correta fazendo isso aí. Eu já fiz uma observação em alguns postos de Salvador e constatei junto com meus alunos. Então a logística reversa, ela está sendo implementada e a gente já observa que está tendo alguns resultados. No artigo 13 da lei, ele traz que a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados à viabilização da coleta e à restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, ou seja, devolver a empresa, entendeu? Devolver a empresa, ou seja, em seu ciclo produtivo, ela está dizendo, reversa. Então, se ele produz a embalagem, ele coloca o produto, ele vende ao consumidor, depois o consumidor tem como obrigação devolver ao destino final, trazer para o destino final ou deixar de uma forma sustentável. É o que a gente busca aqui com essa lei, a sustentabilidade. Eu quero deixar isso para meus alunos entenderem o que foi que eles viram lá no AVA de logística reversa, porque às vezes tem só o texto, então a gente precisa incrementar a teoria, algo que a gente contextualizar a prática. A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz também num dos seus artigos a questão da responsabilidade ampliada. E a logística reversa é, portanto, o processo pelo qual os produtos perigosos ao meio ambiente devem ser recolhidos ou entregues ao consumidor. Quando ele diz
Responsabilidade ampliada. Aí ele traz, ó, dá o destino final. Ampliou porque o responsável não é só o produtor, vendedor, representante, sociedade civil, de um modo geral. Então, a responsabilidade é de todas, além do município, além do Estado, além da União, todos cobrarem através da lei. Pontos da política. Fechamento de lixões até 2022. Então, veja só. Todo município, a partir de 20 mil habitantes, aproximadamente 20 mil habitantes, ele tem que implementar, é obrigado, de acordo com a lei, implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou então em município com menos de 20 mil, mas que receba grande parte de turismo, turistas, de eventos, porque ele não tem 20 mil habitantes de uma forma normal, constante, mas ele recebe população com mais de 20, torna-se mais de 20 mil habitantes durante finais de semana, durante eventos. Então, esses municípios também, por exemplo, uma ilha onde as pessoas, finais de semana, tem uma grande quantidade de pessoas. Na ilha, os nativos somam 10 mil habitantes, por exemplo, mas acontece que no final de semana muita gente frequenta a ilha, então forma mais de 20 mil habitantes, ou então aproximadamente. Então, esses municípios também são obrigatórios a ter uma política nacional de resíduos sólidos, porque essa grande quantidade de pessoas que frequentam, que usam como lazer um determinado espaço, eles proporcionam o uso de resíduos, eles produzem os resíduos, esses resíduos têm que ser de acordo com a lei. Aí ele diz aqui, fechamento dos lixões, não deve mais existir lixões a céu aberto no Brasil. Essa é uma reflexão que eu faço com vocês que está nessa questão da gestão ambiental. No lugar deles, devem ser criados aterros controlados ou aterros sanitários. Os aterros têm preparo no solo para evitar contaminação do lençol freático. Veja só. Aí a gente questiona, poxa, o aterro sanitário precisa ter um preparo adequado do solo para evitar a contaminação do lençol freático. Captam o chorume que resulta na degradação do lixo e conta com a queima do metano para gerar energia. Ah, professor, eu entendi. Então o lixo, sendo de forma adequada, já vai gerar energia corretamente. E a energia gerada pelo resíduo sólido, a gente chama o quê? Metano. É importante se ligar, viu, aluno do AVA, viu? Só rejeitos poderão ser encaminhados ao aterros sanitários. Os rejeitos são aquela parte do lixo que não tem como ser reciclado. Veja só. Apenas 10% dos resíduos sólidos são rejeitos. A maioria é orgânica, que é compostagem, pode ser reaproveitada, que é em compostagem pode ser... Tá vendo? Para agricultura. Então o resíduo sólido, ele divide em trouxe aqui, resíduos sólidos são rejeitos, né? Só uma parte, 10%. 10% são rejeitos, que pode ser aproveitado para jogar no lixão. No lixão não, viu? Jogando no aterro controlado. Outra parte orgânica é ser usado como matéria orgânica, desenvolver matéria orgânica, criar adubo, né? E outra parte reciclado, deve ser reciclado. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz isso. Dividir o resíduo sólido. Uma parte rejeito, outra parte aproveitada para compostagem, para gerar adubos, e outra parte reciclável, né? Então é o seguinte, elaboração de planos de resíduos sólidos nos municípios. Os planos municipais serão elaborados para ajudar prefeitos e cidadãos a descartar de forma correta o lixo. Olha o que a gente falou. Municípios desenvolverem planos de manejo de resíduos sólidos, plano de resíduos sólidos. Aqueles municípios que eu falei, a partir de 20 mil habitantes, ou então quando tem uma atração turística, mesmo que ele tenha 10 mil habitantes, mas ele tem uma atração turística, finais de semana, uma grande quantidade de pessoas produzem resíduos, uma ilha,
uma região onde é balneária, onde é frequentado por pessoas. Todos esses municípios, todos esses contextos devem elaborar o seu plano de resíduos sólidos. Ponto da política. Depois de longas discussões no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, assinou no dia 12 de fevereiro de 2020 mais um decreto que regulamenta os artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dessa vez determinando obrigações e metas de logística reversa para produtores, revendedores e distribuidores de equipamentos eletrônicos. A medida pretende disponibilizar 5 mil pontos de coleta desse tipo de material até 2025 nas principais capitais do país. Veja só, coisa nova. Até 2025 serão disponibilizados 5 mil pontos de coleta nas principais capitais do país. Para quê, professor? Olha, a gente traz aqui, ó, distribuidores de equipamentos eletrônicos. Olha aqui, ó, passando o mouse em cima aqui, ó. Então, o que é que acontece? A nossa televisão velha quebrou? Nada de jogar no lixão, não, viu, meu amigo? Nem levar para o aterro. A gente vai ter ponto de coleta seletiva. Então, até 2025 terão 5 mil pontos, segundo o presidente Jair Bolsonaro, que a gente está vendo na lei. É isso. Outro conceito importante que é trazido nessa lei, na Lei 12.305/2010, não esqueça o número da lei, 12.305/2010, Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veja só, ele traz gestão integrada. A Política Nacional define gestão integrada dos resíduos sólidos como conjunto de ações voltada para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a conscientizar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. A gente falou do conceito de desenvolvimento sustentável, então a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um link direto com o desenvolvimento sustentável, que envolve as questões política, econômica, ambiental, cultural, social. Então, essa que é a gestão integrada.